Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Quais são os principais tipos de depressão? Quais são os tipos de depressão que existem por aí? Nem toda depressão é igual. Aqui você vai saber quais as diferenças e suas faces dessa doença e qual o melhor tratamento mais adequado para cada tipo de transtorno depressivo do humor. No caminho entre o preto e o branco, nossos olhos são capazes de distinguir 30 tons de cinza, como um espectro. Todos integram a mesma escala de cor, mas cada um deles tem nuances únicas. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à depressão. Não se trata de uma doença idêntica para seus 320 milhões de portadores espalhados pelo planeta. Entre a alegria pura e a tristeza mais profunda, há um espectro de sentimentos e manifestações capazes de repercutir na vida e exigir o olhar de um profissional de saúde. Conheça alguns dos principais tipos do transtorno. Temos o primeiro, depressão maior. É o tipo mais comum e genérico que existe. Seus sintomas são tristeza, angústia, desânimo, culpa e alterações no sono, no apetite, na concentração da pessoa, na libido, no desejo sexual, que persistem, por muito tempo. Isso eu estou tirando de uma lista de uma psiquiatra, Vone Costa, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. A doença se divide em 3 graus. Temos o grau leve, moderado e grave. Cada um possui a sua abordagem. Aliás, não é porque a situação é mais branda que dá para relaxar e ignorar seu impacto no dia a dia. Deve ser levado a sério, depressão. Tratamento. Há 3 pilares fundamentais em qualquer recuperação. Pode ser usado para o tratamento remédios antidepressivos, psicoterapia e a mudança no estilo de vida da pessoa, como praticar exercício. É um tipo de recomendação da maioria dos psiquiatras. De 10 psiquiatras, os 10 recomendam a prática do exercício físico. Temos a depressão sazonal. A depressão sazonal, essa não costuma dar tanto as caras no Brasil ou em outros países com temperaturas mais elevadas e clima ameno. Porém, é um tormento sério em lugares como o norte dos Estados Unidos, no Canadá ou na Islândia, Dinamarca e Noruega. Durante o inverno, há pouca luz natural nesses locais. O dia começa tarde e já fica escuro de novo lá pelas 14, 15 horas. E a falta do sol afeta os indivíduos mais suscetíveis, que se tornam bastante deprimidos durante as épocas de frio extremo. O tratamento além do combo básico, medicamento, terapia e hábitos saudáveis, uma alternativa bem eficaz é a fototerapia. O paciente fica durante um tempo dentro de uma cabine de luz. Isso beneficia certas regiões do cérebro dele. Temos a depressão distímica. A depressão distímica, o termo está caindo de desuso na medicina, mas pode encontrar profissionais que falam sobre essa versão da melancolia. Ela é caracterizada por sinais bem leves, quase imperceptíveis, que perduram por 2 anos ou mais. A pessoa acaba aprendendo a conviver com aquilo e, por mais prejuízos que tenha no dia a dia, não conversa com ninguém sobre o assunto. O problema é que o quadro pode se aprofundar rapidamente e provocar sérios danos à saúde física e mental. O tratamento a psicoterapia é essencial, especial estratégia por aqui. Durante as sessões, é possível identificar os sintomas e as melhores maneiras de desarmá-los a tempo. Como fazer atividade física é uma outra boa pedida para elevar os ânimos. Temos a depressão atípica.
Apesar do nome, ela é prevalente, e intriga os experts, os especialistas. A diferença está na forma como se manifesta. Ela segue um padrão peculiar. Em vez de sonolência excessiva, hipersonia, dá insônia. Enquanto nas outras há perda de apetite, nessa ocorre um aumento da ânsia de comida por comer. O médico Ricardo Alberto Moreno, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, confirma essa tese. Outras características são a piora dos sintomas no final do dia e humor mais sensível e irritável. O tratamento para esse tipo de depressão distímica, além dos depressivos básicos, o psiquiatra irá avaliar a necessidade de prescrever fármacos da classe dos estabilizadores de humor. Eles são muito utilizados em outros transtornos, como a bipolaridade. A depressão psicótica é uma das depressões mais sérias e preocupantes da lista. Os sintomas corriqueiros estão presentes, porém, junto deles pintam outros, como delírios de perseguição ou a sensação de que algo muito ruim está para acontecer a qualquer momento, que é conhecido como pensamento catastrófico, catastrofização. Há casos em que a psicose se agrava e o sujeito mistura a realidade com fantasias que cria em sua cabeça. Alguns chegam a achar que seu coração parou ou que se sentem mortos. Essas situações extremas, ainda bem, são muito raras. O tratamento para esse tipo de depressão psicótica não dá para fugir das medicações antipsicóticas. Dentro do plano terapêutico, elas promovem uma reorganização do cérebro e aliviam a crise. Por isso é tão importante a psicoterapia. Quanto antes o esquema for iniciado, melhores os resultados e menor o risco de recaídas. Temos também o tipo de depressão, a depressão mista. A depressão mista é observada por pesquisadores desde o século XIX e vem ganhando destaque na última década, com a descoberta de novas ferramentas para diagnosticar e encarar o problema. Suas principais marcas são a aceleração do pensamento acelerado, maior irritabilidade, a pessoa se irrita com facilidade, e comportamentos compulsivos nas compras, desejo por consumir muito, no sexo ou na forma de reagir aos outros. Esse comportamento é parecido. O dilema é que muita gente acaba confundindo a depressão mista com a ansiedade, mas são entidades completamente distintas. O tratamento são os antidepressivos, que podem deixar o pensamento ainda mais acelerado. Para evitar esse efeito colateral, é necessário primeiro recorrer a estabilizadores de humor ou antipsicóticos e fazer frente aos sintomas compulsivos mais urgentes. A outra depressão é a depressão melancólica. Na depressão melancólica, os maiores incômodos, como a falta de energia, a tristeza absoluta e a angústia, se agravam e ficam alarmantes. Outro traço dela é o fato de os sintomas serem piores logo de manhã e melhoram um pouco durante o dia. É o tipo mais fácil de ser identificado, mas não raro, os indivíduos não desejam sair de casa para consultas com especialistas. Amigos e familiares precisam criar uma rede de suporte e dar toda a atenção necessária para fazer esse resgate. O tratamento nesse tipo de depressão são os antidepressivos, que são essenciais. Outra saída em casos graves é a eletroconvulsoterapia, que recorre a estímulos elétricos na cabeça. O método é seguro e tem eficácia comprovada, segundo alguns psiquiatras. Depressão pós-parto. Quando a mãe, a gestante, concebe o bebê, ela pode ter uma depressão pós-parto, que ocorre uma queda na produção de determinados hormônios. Logo após a gestação, vira um tormento danado às mulheres suscetíveis.
Elas desenvolvem uma ideia de incapacidade de cuidar do bebê ou simplesmente não experimentam a alegria da maternidade. Na sequência, aparece a culpa, que deixa tudo pior e prolonga a doença pelos meses seguintes. A melhor maneira de evitar que o transtorno alcance proporções catastróficas é conversar com um ginecologista, um profissional psicólogo, um psiquiatra e relatar qualquer sentimento que pareça estranho. Os tratamentos para esse tipo de depressão pós-parto são os antidepressivos, como de praxe, especificados, que são indicados, pois não afetam o processo de amamentação. Tem que ser medicamentos específicos. O acompanhamento com o psicólogo é outra ferramenta valiosíssima e fundamental para identificar e vencer pensamentos negativos. Enfim, esse foi o vídeo sobre os tipos de depressão. Se você quer ouvir sobre outros temas, outros tipos de transtornos mentais, se inscreva no canal e comente aí as suas sugestões de vídeos futuros. Se você procura atendimento, serviço psicológico, procure minhas redes sociais, Renato Fernandino. Eu sou psicólogo e posso estar oferecendo uma ajuda terapêutica psicológica por um valor social a quem se interessar. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.